Em uma manhã de quinta-feira, 25 de abril, eu estava dirigindo fora dos meus caminhos e horários habituais, rumo ao Autódromo de Interlagos para fazer uma reportagem. Ainda não eram 7 horas da manhã e o fluxo de motocicletas na faixa azul era enorme nas avenidas Tiradentes e 23 de Maio, que cruzam a cidade de São Paulo de norte a sul. Havia de tudo: entregadores com suas caixas na garupa, pessoas sozinhas ou acompanhadas de caronas. O movimento era tão grande que ameaçava transbordar a largura de 1,10 m. A faixa é de 1,20 m apenas nas vias em que a velocidade máxima é de 60 km por hora. Isso me fez pensar que talvez o certo mesmo fosse aumentar o espaço para as motos, ao menos por 1 ou 2 horas, como uma faixa reversível, como há tantas da cidade. Uma Honda CG, uma Vespa e uma Yamaha DT foram meu meio de transporte por 15 anos, além das motos que eu testei para escrever sobre, para fazer reportagens. E o percurso era sempre muito rápido do que ao volante de um carro. Não precisava abusar, sair costurando entre os carros. Bastava aproveitar o corredor sempre que possível, com tranquilidade, e eu acabava sempre lá na frente. Vez ou outra, algum político aparece e tira do bolso a ideia de proibir o uso do corredor entre os carros. Isso eliminaria um dos principais benefícios das motocicletas, que é justamente o ganho de tempo. Mais adiante eu vou falar sobre os abusos nesses corredores, mas eu tenho convicção de que não se deve impedir que motos circulem entre os carros. Mas os engenheiros de tráfego ainda vão ter de quebrar muita cabeça para garantir a segurança de motociclistas no convívio com os motoristas. A combinação de altos preços dos automóveis e o trânsito caótico tem levado muita gente para as duas rodas. Entre janeiro e junho deste ano foram vendidas quase 940 mil motos 0 km. Os dados são da FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Quase 20% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. No mesmo período, as vendas de carros comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 1.144.000 unidades, ou seja, apenas pouco mais de 200 mil veículos de 4 ou mais rodas em comparação com as motos. Segundo a Abraciclo, que é a Associação dos Veículos de Duas Rodas, o ano de 2023 fechou com uma frota estimada de motos acima de 33 milhões de unidades no Brasil. O IBGE apurou cerca de 68 milhões de carros, picapes e comerciais leves até dezembro passado. Os estudos e estatísticas do NHTSA, que é o órgão nacional de segurança no trânsito dos Estados Unidos, são muito confiáveis. Segundo sua apuração, acidentes causam a morte de motociclistas quase 30 vezes mais do que condutores de outros veículos. Em cerca de 1/3 dos acidentes com automóveis, os ocupantes ficam feridos, e em 0,29%, menos de 1%, ocorre uma morte. Quando o acidente envolve motos, 78,3% resulta em ferimentos e 4,24% em morte. Motociclistas enfrentam vários desafios no seu dia a dia. Um buraco no asfalto, que significa um solavanco para o carro, mas pode provocar um tombo para quem está na moto. Ainda a fuligem, a chuva, o vento, as baixas temperaturas, os carros que fazem manobras súbitas sem sinalizar. E nos últimos anos surgiu um elemento novo, a pressa. Estressados por prazos muito curtos, entregadores de refeições se arriscam em manobras que combinam habilidade e altos graus de imprudência. E é aqui que começam os abusos. Lamentavelmente, boa parte dos motociclistas criou regras próprias. A faixa dupla contínua amarela parece que não existe mais. Se a via é mais estreita e não comporta um carro e uma moto lado a lado,
Motociclistas cruzam a faixa e forçam a passagem na contramão, numa via que também é estreita. Estar sobre uma moto permite uma visão privilegiada do trânsito. Por conta disso, muitos condutores de moto ignoram o sinal fechado e avançam até segundos depois de o farol ficar vermelho. Mesmo as motos de menor potência permitem uma condução ágil no trânsito. É frequente uma moto surgir como se fosse do nada junto ao carro. E a situação piora quando outra emparelha do lado oposto. Nesses momentos eu evito mexer o volante 1 milímetro, mas é uma condição desconfortável e arriscada. Percebam que eu insisto em usar o substantivo motociclista. Eu entendo que motoqueiro carrega uma dose de preconceito. Eu acredito que esses condutores e condutoras de moto precisam de mais espaço e segurança e podem continuar usando o corredor entre os carros, desde que com bom senso. Eu vi na TV uma partida de futebol entre jovens rapazes amputados de uma perna como resultado de acidentes com motos. Cenas assim, e principalmente as mortes, têm de acabar. Mas para isso é preciso antes que acabe também o desrespeito das regras básicas de convívio no trânsito. Motociclistas, mulheres e homens devem ser respeitados. Motoristas dos demais veículos também. Bons caminhos, até a próxima!